Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou retomar o Clube da Bilheteria com força total. Eu sei que hoje é quarta-feira, normalmente eu lanço o Clube da Bilheteria no domingo ou no máximo na segunda-feira, mas eu tive algumas dificuldades para gravar porque eu tô fazendo algumas reformas no meu quarto e aqui no estúdio onde eu uso para gravar eu troquei um pouquinho a iluminação, então eu não consegui gravar porque eu tava muito ocupado fazendo essas coisas, mas hoje eu vou retomar o Clube da Bilheteria que trouxe algumas grandes novidades pro ano de 2020. Então, vamos lá! Galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, é fácil, rápido e de graça e vocês podem acionar também o sininho aqui para receberem todas as notificações. Então vamos lá, obviamente todo mundo sabe que as bilheterias estão praticamente paradas desde o mês de março, se não me engano, já fazem meses e meses que as bilheterias não têm grandes números, mas nesse final de semana a gente começou a ver alguns grandes filmes chegando e principalmente alguns filmes tendo bons resultados nas bilheterias que podem vir até a surpreender nesse ano de 2020. Então, como de costume, eu vou abordar o top 5 do final de semana. O primeiro colocado foi o filme Os Novos Mutantes. Como eu tinha previsto, o filme ia fazer entre 7 e 10 milhões de dólares e o filme acabou fazendo 7 milhões de dólares, então o filme não foi uma surpresa nem para quem esperava um pouquinho mais do filme, porque ele não fez os 10 milhões, ele fez 7 milhões, ele ficou no mínimo ali que ele deveria ter feito, com base nos 750 mil que ele tinha feito no seu primeiro dia. E ao redor do mundo ele já chegou a alguns outros países, então ele já chega a 10 milhões de dólares mundialmente. E eu não vou comparar ainda com outros filmes dos X-Men, porque eu acho um pouco injusto. O filme teve, obviamente, a menor estreia da franquia até hoje, muito distante dos outros filmes dos X-Men, mas eu vou deixar pra dar uma analisada nesse sentido nas próximas semanas, quando a gente já tiver a estreia em mais países e principalmente quando a gente já tiver um volume um pouquinho maior. Eu acho que no momento seria muito injusto criar uma comparação entre esse filme e o resto da franquia. E na segunda colocação ficou o filme Unhinged, estrelado pelo Russell Crowe, que fez 2,6 milhões de dólares, e o filme já atinge 21 milhões de dólares mundialmente, e é um filme da Sausage Studios, que eu particularmente não conheço de nome, eu até vou dar uma pesquisada para saber quais outros filmes foram lançados por esse estúdio, mas o filme está tendo uma performance bastante positiva, se a gente considerar que ele está sendo lançado no meio de uma pandemia, e ele foi um filme que foi lançado na verdade no final de semana passado, e já trouxe um resultado positivo e trouxe uma queda pequena em torno de 50%. E o terceiro filme, eu não sei se vocês conhecem, é parte de uma trilogia que eu gosto bastante, eu já assisti os dois primeiros filmes, eles têm uma pegada um pouco de Volta para o Futuro, só que um pouquinho mais descontraído, é um filme mais de zoeira, e é o filme Bill and Ted, é a trilogia, na verdade, do Bill and Ted, estrelado pelo Keanu Reeves. O Keanu Reeves era bem novinho, o filme é de 1989 o primeiro, e o segundo filme é de 1991, então foi um período aí de 20 anos entre o segundo e o terceiro filme, e eles fizeram esse terceiro filme principalmente porque o Keanu Reeves, o ano de 2019, 2020, foi o ano do Keanu Reeves, ele lançou videogame, ele lançou vários filmes de sucesso, então acho que eles decidiram apostar na fama do Keanu Reeves e eu não sei se o resultado foi satisfatório, porque o filme abriu somente com 1,1 milhões de dólares, né, 1,1 milhão de dólares, e não é um filme que tem um grande apelo internacional, então se o filme não for bem sucedido nas bilheterias norte-americanas, obviamente ele pode conseguir parte do seu orçamento de volta, sendo vendido para Netflix, para Amazon Prime, etc. Mas as bilheterias com certeza não vão ser o forte para esse filme, justamente porque o resultado foi bem abaixo do esperado. E eu coloquei aqui só para ter uma comparação, o primeiro filme, que é o Bill and Ted Excellent Adventure, estreou com 6,1 milhões de dólares em 1989 e acabou fechando com 40 milhões de dólares, enquanto o segundo filme, Bill and Ted Bogus Journey, que é o segundo filme, abriu com 10 milhões de dólares e acabou fazendo 38 milhões. Nenhum desses dois filmes praticamente passou no mercado internacional, passou somente dentro dos Estados Unidos. Então, esse último filme estreou com 1,1. Obviamente a gente tem que considerar que a pandemia chegou, mas mesmo assim eu acho que o filme poderia ter feito um pouquinho mais. E o quarto colocado da lista é o The Personal History of David Copperfield, que é um filme da Searchlight Pictures, que é a antiga Fox Searchlight, e é o segundo filme da Disney/Fox que foi lançado neste final de semana, o que ajuda o meu argumento do final de semana passado, que a Disney está usando os Novos Mutantes para testar o mercado. Eles estão lançando um filme grande com os Novos Mutantes e um filme mediano com esse filme do David Copperfield.
E o filme abriu com 475 mil dólares e ele já chega a 10,4 milhões ao redor do mundo. E o quinto colocado da Roadside Attractions é o filme Words on Bathroom Walls. Eu não sei qual seria o título brasileiro, mas seria mais ou menos palavras em paredes de banheiros. E o filme fez 441 milhões de dólares no final de semana e já chega a 1 milhão de dólares no total. Então, esse é o Top 5. Obviamente, vocês que estão acostumados a assistir o canal não estão acostumados a ver filme na casa dos milhares de dólares e não na casa dos milhões, porque mesmo o quinto colocado nos finais de semana normais consegue fazer na faixa de 2, 3, às vezes até 10 a 15 milhões, enquanto nesse final de semana, obviamente, a gente está vendo os filmes com uma performance muito abaixo disso. Mas vamos falar de um dos grandes ganhadores do final de semana, que é o filme Tenet, do Christopher Nolan. O Christopher Nolan sempre tem grandes orçamentos, então não vou nem analisar o orçamento do filme com relação à sua bilheteria, até que o filme estreie nos Estados Unidos. O filme vai estrear nesse final de semana nos Estados Unidos, e ele já fez 53 milhões de dólares mundialmente, principalmente por causa de uma excelente performance na Europa. E eu não sei se vocês sabem, mas o Christopher Nolan tem uma grande parceria com a Warner, praticamente todos os filmes dele foram lançados com a empresa, então eu acho que a Warner não tem que se preocupar, o Christopher Nolan é muito fiel a ela, porque ela sempre despeja ali dezenas, centenas de milhões de dólares para ele produzir os filmes, e ele sempre consegue entregar um resultado muito positivo, mesmo os filmes que tiveram uma bilheteria um pouco abaixo, como Dunkirk e Interestelar, ainda foram grandes sucessos para a Warner. E só citando os maiores mercados para esse filme, nesse primeiro final de semana foram a França com 6,8 milhões, a Alemanha com 4,5, a Itália com 2,3, a Arábia Saudita, curiosamente, com 1,5 milhão de dólares, o Reino Unido com 7 milhões de dólares e a Coreia do Sul com 5,1 milhões de dólares. Então a gente vê que o Christopher Nolan, mesmo num período de pandemia, mesmo num período extremamente delicado, com os cinemas retornando, ele ainda consegue trazer muita gente para os cinemas porque ele se tornou quase que uma franquia por si só. Obviamente o Christopher Nolan não é uma franquia, mas ele tem quase que o peso de um universo Marvel, obviamente em menor escala, mas a gente vê um efeito parecido entre os fãs do Christopher Nolan que uma saga como a Marvel, como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis tem dentro da sua própria comunidade de fãs. Eu acredito que Tenet vai estrear com 50 milhões de dólares em território americano, que obviamente é uma estimativa bem alta, só que a gente tem que considerar que o filme não vai ter praticamente concorrência nenhuma, porque normalmente um filme tem ali 6, 7 filmes que já estão em cartaz, mais 2 ou 3 filmes que estão chegando, enquanto o Tenet vai estrear praticamente sozinho. Os Novos Mutantes já não foi um grande fenômeno, então eu acho que não vai ter uma performance tão boa no seu segundo final de semana, e eu acho que Tenet vai acabar reinando sozinho. E no top 5 de 2020 nos Estados Unidos, a gente vê, obviamente, a mesma lista que a gente já tinha visto no final de semana, porque nenhuma das duas grandes estreias conseguiram trazer tanto dinheiro assim para entrar no top 5, então eu vou falar rapidamente o top 5 dos Estados Unidos. Bad Boys para Sempre com 204 milhões, 1917 com 157 milhões, o filme do Sonic com 146, Jumanji 2 com 124 e Star Wars 9 com 124. Obviamente alguns desses filmes foram lançados em 2019, mas eles fizeram grande parte do seu lucro no ano de 2020. Mas as bilheterias mundiais já são um caso à parte, porque um grande nome entrou no top 5 e na verdade já passou o quinto e o quarto colocado, já está na terceira posição, e é o filme The 800, que é um filme chinês de guerra. Então na primeira posição a gente vê o filme Bad Boys para Sempre, com 424 milhões, depois a gente tem o filme do Sonic, com 306 milhões, e o filme The 800, com 277 milhões de dólares. Somente no seu segundo final de semana o filme já atingiu um valor muito alto nas bilheterias, e seguido pelo Dr. Dolittle com 245 e por Aves de Rapina com 201 milhões. Eu acho que assim que Tenet estrear, Aves de Rapina vai sair do top 5 e na verdade um filme com 200 milhões não merecia estar no top 5 de forma alguma. E só frisando, o filme The 800, que é um filme chinês, como eu acabei de falar, fez 161 milhões de dólares no seu segundo final de semana, que é uma das melhores performances e com certeza a melhor performance desde o início da pandemia.
E é muito surpreendente que o filme conseguiu fazer um valor desse nível no seu segundo final de semana, porque normalmente a gente vê, mesmo filmes muito grandes, estreando com 200 milhões, depois eles caem para 100, para 120 ou até às vezes para 80, 70, mas a gente vê um resultado de 161 milhões de dólares, é realmente algo muito raro. Então, pessoal, obviamente o Clube da Bilheteria não foi tão recheado quanto era antigamente, mas a gente vai vendo devagarzinho esse Clube da Bilheteria se fortalecendo, justamente porque mais e mais filmes vão sendo lançados. Mas os dois grandes destaques deste final de semana foram Tenet e o filme The 800. Mesmo no final de semana de lançamento, os Novos Mutantes não conseguiu roubar a cena. Então, pessoal, agora como sempre eu vou colocar 2 vídeos aqui para vocês assistirem, 2 vídeos que tenham a ver com a bilheteria dos filmes. E se vocês ainda não são inscritos, eu vou colocar para vocês se inscreverem aqui no meio. E como sempre, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.